Eu acabei de chegar da feira, e todo mundo está falando mal do hotel. Aquela fake news que o Francisco postou com a ajuda da Melissa acabou com toda a reputação do hotel. Eu estou exausto. Não consigo pensar. Eu gastei todo o meu dinheiro fazendo essa reforma. E ainda tive que gastar para remover os enfeites natalinos. Eu vou subir para descansar um pouco. Fica aqui na recepção para mim, por favor. Claro. Eu fico sim. Vou aproveitar para ler uns e-mails importantes. Olha o que você fez, Melissa. Por causa da sua palhaçada, esse hotel ficou jogado às moscas. Eu não fiz isso sozinha. Aquela sirigaita da Gerundia e o canalha do Antony, junto com o golpista do seu ex-marido, planejaram tudo. Eu só dei uma ajudinha. E a troco de que você fez isso? Para ferrar com todo mundo de uma vez? Ela fez isso porque Jéssico não quis namorar ela. Ela queria ferrar com ele. Cala sua boca, sua mini sirigaita. Eu só não vou aí meter a mão na sua cara porque minha mãe está aqui. Mas a próxima vez que eu te encontrar sozinha não tem escapatória. Eu não tenho medo de você, sua estrupícia. Eu vou lá para cima antes que eu meta a mão na sua cara, sua metida. E eu vou no mercado. Eu acho que a Melissa fez o que fez. Porque ela estava precisando de atenção. Ah, para. Desde quando ela precisou de atenção? Se a gente não dá atenção a ela, ela fez questão de se aparecer. O que ela fez foi trairagem com todos nós. Quando eu conheci vocês, vocês eram apaixonados. Quando ela veio me pedir para namorar com ela, alguma coisa com certeza estava muito errada. Eu acredito que você e ela precisam muito conversar. Eu não sei. Vou pensar. Eu não sei se realmente aquilo é paixão. Aproveita que a Melissa vai vir aqui tomar café daqui a pouco. E se reconcilia com ela. Não deixa essa oportunidade escapar, Jorge. Eu preciso sair para resolver algumas coisas. Fique aqui e não perde essa oportunidade. Ai Jorge, você está aí, nem percebi. Você sabe que eu não fiz aquilo tudo por maldade, não é Jorge? Eu não acredito nisso não. Você sempre foi maldosa.
Você sempre deu um jeito de atrapalhar a vida de alguém. A Tânia me tira do sério. Ela deu em cima de você só para me atingir. Quando eu resolvi entrar no plano para acabar com a reputação do hotel, eu queria atingir a Tânia, e não um Jessico. Mas você não atingiu a Tânia. Você atingiu nós todos. Sua mãe depende desse emprego. Nós dependemos desse hotel para morar. Como você tem coragem de dizer que não fez isso por maldade? Eu agi sem pensar. Eu não quero perder você. Você me perdoa. Não. Eu não vou te perdoar. Mas eu também não quero perder você. Acho que está na hora da gente se reconciliar. Nossa filha, o mercado estava lotado. E eu ainda tive que fazer malabarismo com o pouco dinheiro que o Jéssico me deu para fazer compras para o hotel. Se você não tivesse ajudado aqueles dois, esse hotel estaria bombando agora. Talvez eu ganharia até um aumento. Mas eu vou me vingar do Francisco. Isso não vai ficar assim. Já que eu fiz essa burrada toda, eu vou te ajudar nessas vingança. Eu vou dar uma saída, vou colher algumas informações. Você vai colher algumas informações? Aonde, filha? Vou na casa da Gerundia. Ela com certeza sabe dos planos do Francisco. Eu vou fazer ela me dizer. Vou fingir que ainda estou do lado dela, e ela vai me contar tudo. O que você está aprontando aí no computador, Melissa? Eu estou comprando uma erva. Tem uma erva especial que causa uma alergia e deixa a pessoa toda verde. Uma tal de redclerva. É uma erva especial criada pelas bruxas verdes. E para que você está comprando isso? Aonde você conseguiu isso? Eu vou fazer a Gerundia tomar sem saber, ela vai ficar verde. E eu só vou dar o antídoto a ela quando ela me contar tudo o que ela sabe sobre o Francisco. É uma tal de bruxa verde que cultiva essas ervas, e ela vende no site. Coitada! Olha só, a Atrevidinha veio nos ajudar com os próximos passos do plano. E quais seriam os próximos passos? Nós vamos roubar o hotel do Jéssico. Mas você não está incluída no plano, queridinha. Como não? Eu ajudei vocês a derrubar a reputação do hotel. Você tem a obrigação de me contar tudo. Acontece que você é inútil agora. Não serve para mais nada. Ah, é uma pena. Eu vim aqui oferecer a minha ajuda. Se eu soubesse, não tinha perdido meu tempo. Eu atrapalhei meu tratamento rejuvenescedor à toa. Que história é essa de tratamento rejuvenescedor? É o que tem de mais moderno na estética. Um tratamento totalmente natural, com chá de ervas importadas das Ilhas Maldivas. Deixa a pele rejuvenescida por anos. Eu vou chegar aos 90 com uma pele de 20. Eu quero essas ervas agora. É, você realmente está precisando, né? Sua idade já está bem avançada. Eu até trouxe um pouco dessas ervas em minha bolsa, mas eu não vou te dar, a não ser que você me inclua novamente no plano do Francisco. Tudo bem. Eu vou te incluir no plano do Francisco novamente. Agora me dê as ervas que eu vou fazer esse chá agora mesmo. Estou louca para rejuvenescer. Eu tinha certeza que você iria vender sua dignidade por uma pele jovem. Está aqui o chá. Pode fazer agora mesmo. Quanto antes, melhor para o efeito do tratamento. Nossa, que chá delicioso. Tem um gosto diferente. Mas eu estou sentindo umas coisas estranhas. Minha pele está ficando gelada. É o efeito do tratamento. Já ouviu falar que gelo faz bem para a pele? O que é isso, garota? Eu estou toda verde, sua estrupícia.
O que você me deu para tomar? Isso que você tomou é o chá da erva de clerva. Ele te deixou toda verde, mas sua pele está ótima. Eu tenho um evento para produzir hoje, sua louca. Não posso produzir toda verde desse jeito. Eu tenho o antídoto lá no hotel, mas eu só vou lhe dar o antídoto depois que você me contar detalhe por detalhe dos planos do Francisco. Tentamos divulgar, mas ninguém vem se hospedar. Tentamos divulgar, mas ninguém vem comprar. Tentamos divulgar, mas a casa vai flopar. Tentamos divulgar, mas a casa vai flopar. Casa flopada, casa flopada, casa flopada. Mas a casa vai flopar. Enquanto você não me disser tudo, detalhe por detalhe, dos planos do Francisco, eu não lhe darei o antídoto para esse chá de ervas que você tomou, e você ficará verde para sempre. Tudo bem. Eu vou lhe contar. O Francisco não vendeu a pousada da sua mãe. A pousada ainda está no nome dele. Ele está adquirindo materiais de construção de forma ilegal. Está usando esse material para fazer reformas na pousada. Isso é lucro certo. Não gasta praticamente nada, e vende tudo acima do valor. E ele quer fazer a mesma coisa com o hotel do Jéssico. Por isso nós fizemos cair a reputação do hotel. Interessante, já me disse tudo o que eu precisava saber. Agora eu vou lhe dar o antídoto. Ele vai demorar umas 3 horas para fazer efeito. 3 horas. Isso tudo vai me atrasar para o meu evento. Eu não posso fazer nada. É a química natural da erva, talzinho. Eu fui lá na casa da Gerundia. Coitada, ela está toda verde. Ela vai ficar assim por quanto tempo? Ela já tomou o antídoto. Ela deve ficar assim só por mais algumas horas. E você conseguiu as informações que precisava? Consegui. A Gerundia entregou todos os planos do Francisco. Eu vou agora mesmo encontrar minha mãe e contar tudo para ela. Então quer dizer que aquele sem vergonha ainda está com a minha pousada em nome dele. E mentiu que havia vendido para que eu não tentasse reaver. Exatamente. Parece que ele está reformando a pousada com material adquirido ilegalmente. Eu vou chamar o Jéssico e vou até lá hoje mesmo. Vou bisbilhotar tudo que ele está aprontando por lá. O que aconteceu que você está toda verde? É um tratamento novo para pele? Aquela estrupícia do hotel. Ela teve a coragem de vir aqui, me oferecer um chá para a pele. Eu acreditei, tomei o chá e fiquei assim. E isso vai ficar assim para sempre? Ela me ofereceu o antídoto da erva em troca de informações sobre o Francisco. Eu já injetei o antídoto e o efeito vai passar daqui a pouco. Então quer dizer que você passou todas as informações do Francisco para a Melissa? É claro, né? Ficar toda verde que eu não iria. O Francisco precisa saber disso. E aí, sua marmota? Você teve a ousadia de vir até aqui me perturbar por conta do quê? A Gerúndia bateu todos os seus planos para a Melissa. Mas por que aquela burra fez isso? Ela ficou toda verde com alergia de uma erva que a Melissa deu para ela. Então ela contou em troca do antídoto. É muito burra. Eu sempre soube que não dava para confiar na Gerundia. Que ficasse verde, ela não poderia ter contado nada. Se bem que a Melissa não irá poder fazer nada com essas informações. São somente informações, não existe provas.
Olha só. Ele deve ter gastado uma grana para reformar essa pousada. Que nada. A Melissa me falou que ele está adquirindo material de construção de forma ilegal. E o que você pretende fazer? Eu vou lá dentro coletar provas. Vou fotografar tudo. Provavelmente deve ter uma nota fria nos materiais. E o que você pretende fazer com essas provas? Vai denunciar o Francisco? Não. Denunciar é muito pouco para ele. Eu vou me vingar dele. Vou devolver na mesma moeda. Vou aplicar o mesmo golpe que ele me aplicou. O golpe do casamento? Exatamente. O golpe do baú. Eu vou me casar com o Francisco de novo. E vou pegar minha pousada de volta. Vou deixá-lo na miséria. Então, Janice, por que você me chamou aqui? Bateu saudade? Bateu. Muita saudade. Eu estou morrendo de saudade de você. Eu, hein? Você está pirada. Eu nunca gostei de você. Eu só queria lhe aplicar um golpe. Eu sei disso. Você nunca gostou. Mas a partir de hoje, vai passar a gostar. Que história é essa? Bebeu água da privada. Eu sei que você é um crápula, espancador, é um ridículo, é um golpista. Mas apesar disso tudo, eu me apaixonei por você. Então você vai casar comigo novamente. Você tá doida? Você tá maluca? Você tá pirada? Tá doida? Maluca? Eu não vou me casar com você. Você só pode ter bebido água da privada. Você vai se casar comigo sim. Eu já contratei um serviço completo. Contratei o Buffet Hernandes, e o casamento está marcado para amanhã. E o que leva você a acreditar que eu vou me casar com você? Por acaso você vai me levar acorrentado? É simples. Eu tenho provas dos materiais que você adquiriu ilegalmente. Eu fui até a pousada e coletei o máximo de provas que eu consegui. Ou você casa comigo, ou eu entrego essas provas para a polícia, e você vai passar o resto da vida na cadeia. Você não vai conseguir me colocar na cadeia só por causa de uns materiais roubados. Se fosse só materiais roubados. Mas as provas contra você são muitas. Eu tenho provas das mulheres que você espancou dentro daquela pousada. Eu vasculhei tudo. Você está em minhas mãos. A escolha é sua. Ou você casa comigo amanhã com comunhão total de bens, ou amanhã você vai acordar na penitenciária. Tudo bem, você venceu. Vamos nos casar amanhã, sua louca. Maluca. Pirada. E faz cara de apaixonado. Quero nossa foto linda nos jornais. Será que esse plano da Janice vai dar certo? É claro que vai. Já está dando certo. Olha isso. Um casamento está sendo um plano perfeito para o início de uma vingança. A sua mãe foi muito corajosa em planejar esse casamento. Com a minha ajuda, tudo ficou mais fácil. Nossa, esse casamento está lindo. Pena que não é de verdade. Quando nós nos casarmos, eu quero me casar aqui. Ai, que bom que aquela pobretada toda foi embora daqui. Agora esse hotel é só nosso. Não fala assim. Foi com a ajuda deles que conseguimos reerguer o hotel. E a Gerundia e o Anthony foram para a cadeia. E eles fizeram uma retratação online. E os nossos clientes estão voltando para o hotel. O Francisco só não foi para a cadeia porque a Jane quis terminar a sua vingança. A Jane e o Jorge até que são legais. Mas a Melissa é uma estrupícia.
Eu não aguentava mais conviver com ela. Você não tem jeito. Vamos aproveitar esse clima de casamento e marcar a data do nosso. O que você acha? Incrível. Vamos marcar sim esse casamento. Mas o que será que está acontecendo naquela pousada uma hora dessas? Eu estou doida para saber. Agora que nos casamos, vamos curtir a nossa lua de mel. Você tá louco, né? Eu vou curtir a minha lua de mel. Você vai colocar o uniforme e trabalhar para mim. Vai voltar a ser o meu zelador. Que história é essa? Você não estava apaixonada por mim? É lógico que não. Eu me casei com você apenas para recuperar a minha pousada. Você assinou os documentos passando tudo para mim e nem leu, agora a pousada voltou para o meu nome. Vamos nos divorciar amanhã, e você não tem mais nada. Ou você volta a ser meu empregado, ou eu te coloco na cadeia. Não esqueça que eu tenho inúmeras provas contra você. Tudo bem, sua chata. Eu vou voltar a ser seu empregado. Afinal é melhor do que ficar na cadeia. E o que vocês querem jantar hoje, galera? Podem pedir o que quiser que o Francisco vai fazer. Eu quero aquele pão de queijo que sua senhora sabe fazer, Dona Jenny. Que ótimo! O Francisco vai fazer a minha receita do pão de queijo. A minha receita está anotada no tablete de coelhinho. Faça o pão de queijo que nós vamos comer na cozinha de baixo. Como quiser, senhora. O jantar está servido. Quer dizer, o pão de queijo está servido. Comam bastante. Olha só, aquele seu pão de queijo estava uma delícia. Mas o gosto estava um pouco diferente da minha receita. O que você colocou lá? Ai gente, eu estou passando mal. Não estou me sentindo bem. Estou toda tonta. Eu também estou enjoada, e um pouco tonta. Vou vomitar. Eu não acredito que você colocou Red Clever no nosso pão de queijo. Coloquei. Vocês estavam precisando de uma lição. Ou vocês acreditam que eu iria cozinhar para vocês na minha lua de mel? Você pirou? Nós não estamos mais em lua de mel. Estamos divorciados. Divórcio no dia do casamento não existe. Sua louca. Sua pirada. É claro que existe. Aí droga, eu tenho que ir na feira da cidade.
Eu não posso ficar assim toda verde. Os clientes não irão comprar nada de mim. Ué, Melissa, quando você comprou a erva, você também comprou o antídoto. Onde ele está? Eu dei todo o antídoto para Gerundia, aquela estrupícia. Mas vem cá, como você teve a coragem de roubar a erva da minha bolsa? Isso é para vocês aprenderem a não mexer comigo. Vocês assim todos verdes, vão pensar que vocês estão com alguma doença contagiosa. E ninguém vai querer ficar perto de vocês. Essa é a minha vingança contra tudo o que vocês fizeram comigo nesse casamento.